Queridos, há certas coisas que a gente precisa realmente parar, pensar, e nós precisamos crescer no amadurecimento, no entendimento da vontade de Deus. Natália, eu não sou a Cláudia, não, eu estou falando claramente. Você está aí, você não está enxergando? Você não está ouvindo? Ah, mas que está com os olhinhos assim, ó. Como diz assim, está difícil de entender. Vamos lá. Deus é bom para conosco. E Ele tem sido bom, misericordioso, gracioso. E tem nos falado da sua vontade, daquilo que está no seu coração para as nossas vidas. E tem nos conduzido numa jornada onde é extremamente importante compreendermos e deixarmos muitos dos nossos sofismas para trás, muito da nossa religiosidade para trás, para que a gente possa viver de forma plena toda a sua vontade, todo o seu querer. Esse ano nós temos abordado a questão do trabalho, a questão de descansar em Deus, e nós abordamos já vários assuntos sobre este aspecto, e que envolveu, inclusive, uma necessidade de uma vida de oração, a importância da oração nas nossas vidas. E esse mês a gente está tratando da questão do trabalho. E a gente já abordou algum aspecto do que é o trabalho, efetivamente, qual é o nosso trabalho, abordamos a questão de como a gente se porta no trabalho. E a gente, entrando nessa discussão, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Qual é o trabalho de Cristo? De fato, nós temos feito alguns estudos sobre isso durante a semana, que ajudam no processo de entendimento e de compreensão da palavra, e a gente reforça que isso aí, mas qual é o trabalho de Cristo? De fato, por que Ele veio, qual era aquilo que era o propósito de Deus para Ele, e a gente precisa entender isso e compreender essas coisas, para que a gente possa se encaixar neste processo, segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa religiosidade, o nosso sofisma. Quando nós lemos lá em Atos 15, quando o Tiago esse capítulo está tratando daquela questão da reunião que eles tiveram, do que eles chamam de primeiro concílio, quando alguns irmãos foram até Antioquia e disseram que eles precisavam circuncidar, que os gentios tinham que circuncidar e guardar alguns aspectos da lei de Moisés. Paulo, não satisfeito com isso, Barnabé e outros irmãos, então eles vão para Jerusalém para conversar sobre essa questão. E na discussão, Pedro explica o que aconteceu com ele, como Deus visitou primeiramente através deles os gentios, e depois Tiago vem e coloca. Tiago, que pelo que a gente lê e vê das cartas, ele é também muito em termos da lei mosaica, ele guardava isso, tá, como cristão. Mas ele fala uma coisa muito importante, ele dizendo que eles não poderiam, como cristãos, impor mais peso e mais carga àqueles irmãos de Antioquia, mas que eles deveriam simplesmente se guardar do sangue, de relações sexuais ilícitas e alguns aspectos, mas ao resto, eles não precisavam guardar a lei de Moisés. Mas durante essa conversa, tá, esse parecer que ele dá, ele fala uma coisa muito importante, que é a questão que a gente leva-nos a compreender o trabalho de Cristo. Jesus, falando lá em Colossenses, ele fala que, ele em João e depois também a gente vê em Colossenses sobre isso, ele fala que veio fazer a vontade do Pai. O que ele veio fazer foi fazer a vontade do Pai. Ele abriu mão de quem ele era, ele se esvaziou de si mesmo para fazer a vontade do Pai. Então, o trabalho dele todo foi relacionado a fazer o trabalho do Pai. Mas qual era efetivamente o trabalho que ele veio fazer? Se nós tivermos esse entendimento, nós passamos a olhar as coisas numa perspectiva diferente, que nos leva a compreender certas coisas que são extremamente importantes. Lá em Atos 15, a partir do 15, ele diz aqui, ele está citando o profeta Amós, que é a mesma passagem lá de 9, verso 11 e 12, ele diz assim:
conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós entendemos que igreja não é algo que surgiu da ideia de Deus a partir de Cristo, depois que ele subiu aos céus, mas era algo que já tinha planejado, como está lá na carta aos Efésios, antes mesmo da fundação do mundo, que Cristo já estava planejado antes da fundação do mundo. A igreja também, a sua família. Então, o propósito de Deus era construir uma família. E uma família que não incluía somente aquela nação, o povo judeu, mas que incluía todos os povos da terra. E ele fala, além disso, ele fala uma promessa muito que ele deu a Abraão, que através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, o que nós precisamos entender efetivamente é qual é o trabalho que Cristo veio fazer. Quando nós falamos de tabernáculo, o que nós pensamos? O que nós entendemos? Nós pensamos acerca de um templo, de um local. Nós pensamos muito e referimos muito ao templo judaico. E pensamos muito na questão de onde está a presença de Deus, porque tabernáculo é onde está a presença de Deus, onde é a habitação de Deus. Mas o que isso tem a ver com isso que os profetas falam? Porque Davi, foi ele que construiu o templo? Não, nele ainda nem tinha sido construído o templo. Ele preparou para a construção do templo. Quem construiu foi seu filho Salomão. Mas de que tabernáculo ele está falando? Quando nós lemos acerca de Davi, por exemplo, lá em Atos 13, 22, em outro testemunho que está sendo dado, ele fala o quê? Fala acerca que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas se olhamos a vida de Davi, nós podemos observar que era um homem tão cheio de falhas, tão cheio de defeitos, como nós. Talvez nós podemos nos achar, quando a gente lê a história de Davi, dizer assim, eu sou mais santo do que Davi, eu não fiz isso e nem faço isso que ele fez. Mas era um homem segundo o coração de Deus. O que realmente é esse tabernáculo que fala acerca da reconstrução e que, justamente em Cristo Jesus, nós podemos entender e compreender que esse é o tabernáculo que Jesus veio para reedificar? Do que ele está falando? Quando nós começamos a entender isso, quando nós entendemos que o propósito de um tabernáculo é para prestar um culto a Deus, o que nós assimilamos e pensamos? Nós pensamos nos serviços que nós fazemos para Deus, pensamos na questão do louvor que nós cantamos para Deus, nós pensamos no serviço que nós fazemos para Deus, no sentido de vir aqui, se encontrarmos, nos encontrarmos para cumprirmos uma obrigação e dizer assim, estou livre da minha obrigação com Deus, porque eu já fiz, já dediquei o meu tempo, está resolvido o problema e Ele vai me abençoar. É para isso que nós existimos e é para isso que nós vimos isso, e este é o culto que Deus quer de nós? Nós sabemos que não. Nós entendemos claramente que não, porque é sobre isso que nós temos falado e conversado. Nós nos reunimos aqui, temos o tempo do café de comunhão, de conversar, para a gente conversar um com o outro mesmo, que é bom, para que isso se estenda além daqui. Nós temos um momento para cantar. Por quê? Para lembrar quem nós somos, lembrarmos das promessas, lembrarmos das palavras do Senhor, para que a gente, aprendendo as canções, a gente cante fora daqui. Por isso que muitas vezes a gente briga sobre algumas canções. Por quê? Porque nós não devemos cantar sofismos, mas devemos cantar aquilo que a palavra fala.
cheio de canção gospel, nós sabemos que está cheio por aí, mas que fala exatamente o que a palavra diz, que são as promessas do Senhor para as nossas vidas, não tem, são poucas. Por isso, canções como a que a gente cantou hoje, fala acerca de promessas de Deus, da obra que Ele realiza em nós, do trabalho que Ele faz em nosso favor, que não é resultante de nosso esforço, a nossa salvação não depende do nosso esforço, não depende de empenharmos para alcançarmos, mas é a certeza daquilo que Ele fez por nós, é que nós temos a convicção de que somos salvos, não porque merecemos, não porque fizemos coisas boas, mas é por causa da sua graça e por causa da obra de Cristo na cruz em nosso favor. E aí a gente entende que o nosso trabalho aqui, como cantamos essa canção do Asaf, fala de quê? De andarmos juntos, de caminharmos, de estarmos lado a lado, porque temos um trabalho para fazer. E como nós já discutimos, o nosso trabalho não é o serviço que nós realizamos neste mundo, mas é fazendo esse serviço como um meio, nós revelamos o reino de Deus, anunciamos o reino de Deus, pela maneira como nós proclamamos as virtudes de Deus nos nossos relacionamentos. E além disso, nós temos discutido que isso se reflete só no serviço, no trabalho que eu tenho? Não, na escola, no trânsito, na maneira como eu ando, na maneira como eu trato as pessoas, como eu trato as pessoas que trabalham comigo, se eu sou empresário, na maneira como eu relaciono com meus clientes, no preço justo que eu pratico. Então, tudo isso é expressão da justiça de Deus, da vida de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E nós estamos neste mundo para proclamarmos as virtudes de Deus. Então, temos outro propósito? Não. Tudo que nós fazemos neste mundo é um meio para nós cumprirmos o trabalho que o Senhor tem, que é revelarmos o seu reino neste mundo e revelarmos a sua vontade. Por isso a gente tem que crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e vivermos segundo essa vontade. É isso que a gente precisa entender e compreender. É simples assim. Tem mais coisa para isso? Não, por isso que a gente começou discutindo a questão de descansar no Senhor. Eu preciso entender o que significa descansar. Descansar não quer dizer que eu não vou trabalhar, quer dizer que eu não vou viver uma vida ansiosa por aquilo que eu acho que eu não tenho, e sabendo que pelas promessas eu já recebi, já alcancei, que eu não preciso ter dúvida nenhuma, que Ele cuida de mim. Isso não quer dizer que eu não vou passar dificuldade, porque se eu estiver passando dificuldade, eu sei que Ele quer que eu continue testemunhando acerca de suas virtudes, e não seja um reclamão da vida. E se eu estou doente, vou parar no hospital, eu entendo que não é porque Ele está me punindo, mas é porque eu tenho que testemunhar do reino naquele lugar. Então fica mais fácil olhar as coisas da nossa vida, da maneira de viver. E é isso que Ele nos chama para viver, dessa maneira. Por isso, quando nós falamos acerca do trabalho de Cristo, qual é o trabalho efetivo dele? O que Ele veio fazer quando Ele morreu naquela cruz, quando Ele se ofereceu, Ele se ofertou em nosso favor, para que na cruz cumprisse-se a justiça de Deus, para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus, para que nós tivéssemos acesso à sua vida, para que Ele nos desse da vida eterna. E isso sem esforço e sem empenho nosso. Tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. O que nós temos que fazer? Nos submeter. O que significa submetermos a isso? Tendo o entendimento iluminado, tendo a compreensão, nós discutimos sobre isso. Eu preciso ser diligente. Diligente em que questão? No processo de amadurecer e conhecer a vontade de Deus. Pedro fala sobre isso na sua segunda carta, a partir do verso 5. Eu tenho que ser diligente, aí associar a fé as virtudes o conhecimento, domínio próprio a perseverança, a fraternidade, o amor. Porque essa é uma jornada de crescimento. E quando nós falamos que temos que associar isso um ao outro, para crescermos, amadurecermos, nós estamos falando de quê? Da santificação. O que é a santificação? Não é o processo de rejeitarmos as obras deste mundo, ou seja, a maneira de pensar deste mundo, para vivermos segundo aquilo que é a vontade de Deus, o querer de Deus? É pensarmos segundo a mente de Cristo. A mente que segundo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, se não me engano, capítulo 10, fala que nós temos a mente de Cristo. Se eu não estou enganado. Mas, vamos lá. É na segunda carta, se eu não estou enganado. Ou é na segunda ou na primeira, 1:10. Trata que justamente nós fomos o quê? Feitos à imagem de
Cristo. Então, se eu sou tudo isso, porque Deus disse que eu sou, o que eu tenho que fazer? Aprender a crer nisso, que é a minha jornada de crescimento de fé. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir da palavra de Deus. Eu ouvindo essa palavra, entendendo isso, eu acredito nisso, e por acreditar nisso, eu faço aquilo que Deus diz que eu estou aqui para fazer. Individualmente? Não. Como uma família, porque Deus não nos chama para a individualidade, mas para vivermos a sua família. Ele nos insere na sua família. Ele nos insere no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja, a sua família, a Assembleia dos Santos, o reino de sacerdotes, a nação santa. Quando nós entendemos isso, onde fomos inseridos e aonde nós estamos, qual a maneira que nós temos de viver? Dá para viver de forma diferente de Cristo? Não. E qual é a nossa jornada? Santificarmos para sermos expressão de Cristo neste mundo. A gente santifica para estar mais próximo de Deus? Não. Nós nos santificamos para levar Deus até as pessoas, para que as pessoas possam conhecer a Deus. Porque elas conhecendo a Deus, elas vão ter o entendimento iluminado e vão se juntar à família de Deus. Então, qual é o nosso propósito? Fazer isso. A gente santifica, por quê? Para glorificarmos a Deus, através das obras que nós realizamos, e para que as pessoas possam conhecer a Deus, ver Deus. É nossa responsabilidade apresentarmos Deus para as pessoas. E qual é a forma que eles têm de ver Deus? Através das nossas vidas. Não é através do que eu falo. Através do que eu falo, eu posso ser religioso. E aquilo que Jesus disse, olha, faça o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Nós precisamos entender que a expressão da palavra tem que ser através das nossas vidas. Eu preciso conhecer para expressar essa palavra. Paulo fala que os irmãos eram como cartas vivas daquele trabalho que ele tinha feito no meio deles, ou seja, eles expressavam tudo aquilo que eles tinham aprendido acerca de Cristo. E que nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. Então, qual é a razão do nosso viver? Revelar este Cristo. Este é o nosso trabalho. Levar as pessoas ao conhecimento de Deus para que eles sejam inseridos à vida. Quem vai trazer essas pessoas e levá-las ao conhecimento somos nós? Não. Qual é o nosso papel? Revelar. Quem leva, quem conduz eles ao arrependimento é o Espírito, não somos nós. Mas nós precisamos entender o nosso papel. Por isso, o nosso compromisso com Deus qual é? Pessoal, santificarmos para vivermos a sua vontade. Porque se santificarmos o procedimento e vivermos a sua vontade, Cristo será visto em nós. Sendo visto em nós, o que as pessoas vão fazer? Vão ver Cristo. E Jesus disse também que assim como ele tinha sido enviado pelo Pai, ele nos enviava para revelar. E nesse propósito tudo, que a gente precisa entender que Cristo veio para quê? Para restaurar o tabernáculo de Deus. Esse é o papel que ele veio fazer. De maneira que o tabernáculo fosse reconstruído. Não agora segundo o entendimento humano, não segundo o pensamento natural, não algo físico, mas algo feito através de um povo. Porque isso a gente consegue ver e tem que fazer. Então, para ele fazer isso, o que ele fez? Foi o que eu já comentei. Ele esvaziou de si mesmo e o seu trabalho foi fazer a vontade do Pai. E ele é o quê? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso está lá onde? Isso está lá em João 1, 29 e no 36. Ele foi a oferta em nosso favor. Ninguém cobrou isso dele, ele se ofertou. Isso está onde? Em João 10, 18, que ele fala que eu dei a minha vida, ninguém a tomou. E o que nós precisamos entender que todo este modelo que ele está deixando, todo esse exemplo que ele está deixando, se refere também às nossas vidas. A outra coisa é que ele fala que ele nos comprou com seu sangue. Isso está lá em Atos 20, 28, 1 Coríntios 6, 20. Ou seja, fomos comprados por um preço muito alto. O preço que custou a vida e o sangue de Cristo. Porque é através da sua vida ofertada é que nós somos reconciliados e é na cruz que nós temos a justiça de Deus cumprida e realizada, porque é onde ele, através desta obra, ele reparte conosco da sua vida, ele nos dá da sua vida.
Ele nos reconciliou com o Pai, Cristo fez isso, lá em 2 Coríntios 5,18, Colossenses 1, 21 e 22, fala acerca disso. Ele nos deu vida e deu-nos um novo coração e fez de nós uma nova criatura. Onde está isso? Paulo falando em Efésios 2:1, Ezequiel 11:19 fala que Deus nos quer dar um novo coração, e também lá em 2 Coríntios 5:17 e Gálatas 6:15. E lá em Efésios 2:19, Paulo escrevendo diz que ele nos inseriu na família de Deus. Nele nascemos de novo e nascemos do Espírito. Isso está lá em João 3, do verso 3 ao verso 7, que ele fala que é necessário nascer de novo e nascer do Espírito. Nós fomos feito um ser espiritual. Quando nós nos submetemos a Cristo, nós somos feito um ser espiritual. Libertos do domínio do pecado, já não somos mais escravos do pecado, por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós precisamos ofertar as nossas vidas para a prática da justiça e não para a prática do pecado. Porque se nos ofertamos para o pecado, nós demonstramos que nós ainda somos escravos do pecado. Mas nós precisamos entender que era uma jornada de crescimento e amadurecimento. Eu não posso ficar parado, eu não posso ficar vivendo a mesma vida infantil, imatura, pelo resto da vida. É como Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3. Ele diz o quê? Olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, eu tive que falar com vocês como a crianças em Cristo, como a pessoas imaturas. Por quê? Como a pessoas deste mundo. Por quê? Porque embora eles fossem abençoados, tivessem toda a variedade de dons, que é bom numa igreja, eles eram carnais, eles viviam segundo o pensamento natural. E Paulo os chama para o amadurecimento. E nós precisamos entender que essa é a nossa jornada. Quando é que eu chego à maturidade, à plenitude da expressão de Cristo? Na minha jornada de rejeitar o pensamento natural, rejeitar a forma de viver natural. Quando nós falamos isso, nós pensamos acerca de quê? Nós pensamos acerca de eu vou buscar os meus interesses. Eu estou preocupado comigo, eu quero primeiro me salvar. Se eu salvei e der para salvar alguém, eu salvo, mas eu não estou preocupado em salvar ninguém. Em que situações? Qualquer situação da vida. Uma promoção, uma situação de oportunidade de trabalho. Eu quero pensar primeiro em mim e vou fazer primeiro tudo para que eu alcance aquilo. Isso é pensamento natural. Eu não penso no todo, eu não penso nos outros e nem na necessidade dos outros. Eu estou preocupado com a minha necessidade. Eu vivo baseado nas minhas carências. Quando eu conheço Deus, aí eu preciso enxergar de outra maneira. Eu preciso entender que eu não sou mais uma pessoa carente, mas sou uma pessoa abençoada, que já recebi tudo o que preciso, que tenho tudo o que necessito e que sou despenseiro de Deus, ou seja, eu cuido da despensa de Deus. E se cuido da despensa de Deus, eu não tenho mais as minhas carências para correr atrás. Eu preciso correr atrás da necessidade dos outros, ajudá-los a entender que eles podem ter muito mais do que aquilo que eles estão tendo e possuindo. Simplesmente por causa daquilo que Deus nos falou, das promessas que Ele nos deu. E a gente entendendo isso, foi toda a obra de Cristo que Ele fez em nosso favor. Mas por que Cristo fez isso? Essa é a questão que a gente precisa entender. Porque quando nós lemos as Escrituras, ele fala o quê? Porque o Pai queria construir uma família. Não é isso que tudo está revelado nas Escrituras? Deus está formando uma família. E ele fala que nós somos inseridos nessa família. Paulo escreve sobre isso em Efésios 2, do verso 13 ao 19. Inseridos na família de Deus. Qual o propósito de Deus? Uma família. Ele quer outra coisa? Não, ele quer uma família. E nós somos membros dessa família. Porque merecemos? Não. Porque somos bons? Não. O que nós precisamos entender é que nós dependemos inteiramente da graça de Deus. Do amor que Ele derrama, do fruto do Espírito que é derramado em nossas vidas, que fala de quê? De paciência, de longanimidade, fala de bondade, fala de mansidão. Para que nós precisamos de tudo isso?
para que nós expressemos e revelemos Deus ao mundo. Nós vamos receber isso? Não, nós já temos isso. O que nós precisamos entender é desenvolver o entendimento, a maturidade para compreender que tudo isso nós já temos e que podemos viver segundo a vontade de Deus. Por isso que Pedro nos chama para fazer a jornada de amadurecimento. E a gente precisa compreender isso. Essa foi a obra de Cristo, foi isso que ele fez. E mais do que isso, Deus nos adotou como filhos. Isso está em Efésios 1:5. Ele nos fez seus filhos. Jesus, falando com os discípulos, ele disse o quê? Olha, eu já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque eu vos dei a conhecer a vontade do Pai. O que nós precisamos entender é que ele traz a revelação daquilo que seja a vontade de Deus. E a vontade de Deus é construir a sua família. O que Deus está fazendo ao longo do tempo é construindo a igreja de Cristo, o corpo, a noiva de Cristo. Agora, quando nós falamos sobre isso, o que a gente precisa entender? Que este é o templo que ele está construindo. O que ele está construindo? Um templo. Um templo para ele morar. Aonde ele habita. E aonde ele habita? Em nós. Ele habita em mim sozinho? Não. O que nós precisamos entender é que Deus não habita na minha individualidade. Ele habita em nós, na igreja, no corpo. Pedro, escrevendo sobre isso, fala o quê? Que nós somos pedras, como pedras vivas do templo que Deus está construindo. Um templo para a habitação de Deus. Nós fazemos parte disso. E é isso que a gente precisa entender e compreender. Deus habita em nós. Esse é o templo que ele está construindo, é isso que ele está restaurando. Verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso não foi o que Jesus falou lá em João, acerca disso? Que Pai busca os verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos entender que esse é o templo que Deus está construindo. Um templo onde ele habita. Por isso, posso viver de qualquer maneira na minha individualidade? Não. Por quê? Porque eu não sou mais um indivíduo, sou uma pessoa inserida no plano, no propósito de Deus, na sua família, com um compromisso pessoal de fazer a sua vontade. De buscar conhecer, compreender a sua vontade para viver de forma plena a sua vontade. Assim como Cristo fez, abriu mão de quem era, esvaziou de si mesmo para fazer a vontade do Pai, nós também temos esse compromisso com o Pai, de fazer a sua vontade. Por isso que Jesus disse o quê? Quer ser meu discípulo, ou seja, quer ser meu imitador? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir quer dizer seguir o seu modelo, o seu exemplo. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o que nós temos chamado uns aos outros para fazer? Sede meu imitador como eu sou de Cristo. Para que nós nos ajudemos nessa jornada, apoiemos uns aos outros, ajudamos a admoestar, a corrigir uns aos outros, para que nós façamos essa jornada como família de Deus. Como povo de Deus que tem um propósito e um plano. Para esse templo que está sendo reconstruído, que é da vontade do Pai. Aonde estão adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas quando nós falamos sobre isso, qual é o culto de fato que nós prestamos a Deus? Lá em Romanos 12, fala o quê? O que fala em Romanos 12? Paulo, depois de explicar todo o processo de salvação, toda a obra de Deus, trazer todo o entendimento daquilo que Cristo veio fazer, o que ele estava construindo, o plano, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
que é o culto racional? É um culto com entendimento espiritual, com compreensão da vontade de Deus, com entendimento daquilo que ele está buscando. E qual é o culto que ele quer? Que nós ofertemos as nossas vidas. Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é ofertarmos a nossa vida a Deus? É nos comprometermos com a sua vontade. Cristo se ofertou para cumprir a vontade do Pai. Em favor de quem? Em nosso favor. Qual é o nosso papel? Ofertarmos a nossa vida em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai. E como a gente faz isso? Nos comprometendo com todo o processo de Deus. Com parte do processo? Não, com todo o processo de Deus, que envolve uma vida dedicada, exclusiva para Ele, que revela Ele ao mundo. Como? Através da maneira como nós agimos, como nós reagimos, cumprindo o processo de santificação, mas mais do que isso, cuidando daqueles que precisam, ajudando quem precisa, repartindo na nossa abundância com quem está necessitado. Seja em aspectos espirituais, seja em aspectos materiais, seja um irmão e qualquer outra pessoa neste mundo. Qualquer um que precisa é nossa responsabilidade, na nossa abundância ajudar. Se eu retenho, estou realizando a obra de Deus, estou sendo como Cristo? Não. Se eu faço e tomo qualquer atitude que usa e tem como objetivo somente me beneficiar, me satisfazer e atender minhas necessidades, e isso pode prejudicar o outro, no seu entendimento, na compreensão de Deus, eu estou agindo como um filho de Deus? Não. O que eu preciso fazer? Amadurecer para entender que tudo o que eu faço impacta na vida do outro. Então, toda a minha atitude deve ser uma atitude de santificação. Esse é o culto a Deus. Esse é o culto que nós prestamos. É quando nós honramos e glorificamos a Deus através da maneira como nós agimos. Em alguns aspectos e algumas áreas da nossa vida? Não. Em todas as áreas da nossa vida. Por isso nós precisamos nos corrigir, ajudarmos uns aos outros nessa jornada. Porque é nisso que está o verdadeiro culto a Deus. Isso que está a verdadeira expressão que alegra e agrada o Pai. Por isso que nós precisamos entender que nós somos essa expressão dessa virtude, somos esse instrumento, é nisso que está o culto a Deus. Revelarmos as virtudes de Deus ao mundo. Proclamarmos a sua multiforme sabedoria, como está lá em Efésios 3,10. E as virtudes em 1 Pedro 2,9. Porque lá fala acerca de quem nós somos em Deus. Mas mais do que isso, como Paulo fez, nós precisamos fazer. Nós precisamos assumir o nosso papel de pais na família de Deus. Quando ele fala lá em 1 Timóteo 1,2, ele chama Timóteo de filho. Por quê? Porque ele tinha responsabilidade com Timóteo de levá-lo à maturidade, levá-lo ao conhecimento de Deus. Por que nós precisamos amadurecer? Por que nós precisamos nos responsabilizar? Porque é a única forma que tem de crescermos mais, de amadurecermos e de cumprirmos aquilo que seja o verdadeiro culto a Deus. Um culto que o glorifica, que o exalta no mundo. Não se trata simplesmente de um momento de devoção religiosa, de cânticos que nós fazemos, que nos reunimos aqui e depois continuamos a viver a nossa vida como achamos ser o melhor para nós. Não se trata disso. A nossa vida não é nossa, somos de Deus para glorificá-lo e expressá-lo neste mundo na plenitude da sua vontade. Por isso, como família, nós temos que expressar e manifestar Deus de forma plena. Mas isso só conseguimos se nós fizermos a jornada de maturidade. O que a gente precisa entender? Qual é o trabalho de Cristo? O trabalho de Cristo foi restaurar. Restaurar o verdadeiro templo, construir este verdadeiro templo que somos nós. Morada de Deus, casa de Deus, para que o reino de Deus seja revelado e manifesto neste mundo. Para que nós, como imitadores, possamos aprender a abrir mão de nossa vontade, de nosso querer, de nossos desejos em favor da vontade do Pai, para que as pessoas possam ser abençoadas por Deus.
para que nós sejamos a bênção de Deus na vida das pessoas, para que nós sejamos a expressão viva do Deus invisível neste mundo. Assim como Cristo fez, assim como Ele foi, nós cumpramos o nosso papel como família, como um povo de Deus, nesse mundo, para revelar o Pai e manifestar a sua vontade. E não podemos esquecer que somos as pedras vivas deste templo que Deus está construindo, para que o verdadeiro culto seja oferecido a Ele, que é nós entendermos que devemos viver como Cristo neste mundo, fazendo das nossas vidas a oferta em favor dos outros. Amar como Cristo. E amar como Cristo é ofertarmos a nossa vida pelo irmão e por todos aqueles que precisam, que são nossos irmãos, e que eles ainda não sabem que são nossos irmãos, mas que nós sabemos que são. E eles precisam conhecer o Pai. E eles só vão conhecer o Pai através das nossas vidas. Esse é o trabalho de Cristo e esse é o nosso trabalho. Ajudar uns aos outros, para que possamos prestar o verdadeiro culto a Deus e sermos expressão dele neste mundo. Amém? Que o Senhor possa nos trazer esse entendimento, essa compreensão. E possamos ser realmente compromissados com a vontade, com o querer do Pai, e que possamos expressá-lo e revelá-lo a esse mundo. Vamos ficar de pé e ter um tempo de oração? Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, tua misericórdia, por teu amor revelado e expresso. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender toda a tua vontade e sermos expressão da tua vontade neste mundo, glorificando o teu nome, ofertando nossas vidas para que as pessoas possam te conhecer. Que a gente possa, como família, entender, compreender e nos compromissar com sua vontade, com seu querer e sermos o instrumento da tua glória e para louvor do teu nome. Conduza-nos, Senhor, em graça, no conhecimento, entendimento. Conduza-nos nessa jornada para que a gente possa revelar a plenitude da tua vontade neste mundo, para a glória e louvor do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.